Para a nossa meditação dessa noite, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de Jesus Cristo, que João escreve, no capítulo 8. Quero ler contigo um texto bem conhecido. O texto que fala que uma mulher é surpreendida em adultério e é trazida para o julgamento de Jesus. João, capítulo 8, a partir do versículo 1, e nós leremos até o versículo 11. Você pode permanecer sentado, eu vou fazer a leitura e peço que você acompanhe na sua Bíblia. Diz assim o texto: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Se você puder me acompanhar em mais uma oração, eu te peço que feche os seus olhos e oremos. Querido Deus, nós agradecemos o Senhor, como falamos aqui, pelo privilégio de orarmos, certos de que o Senhor está ouvindo, pelo privilégio de cultuarmos, certos de que o Senhor está aqui, que o Senhor recebe o nosso louvor, o Senhor recebe a adoração, o Senhor é exaltado, glorificado pelo teu povo, e o Senhor nos abençoa no culto também. Pai, nós te agradecemos pela bênção de, em culto, podermos ler a tua palavra, ouvirmos a tua voz. Te agradecemos pelo tanto que o Senhor já falou conosco hoje, aqui nessa noite, e pedimos que o Senhor continue se revelando a nós, se mostrando a nós, falando conosco. Que o Senhor nos transforme, ó Pai, pela tua palavra. Que o Senhor nos transforme, nos fazendo pessoas mais parecidas contigo, ó Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje de manhã nós lemos em Lucas 11 a oração que Jesus faz, ensinando os discípulos a orar. E aquela oração que Jesus faz quando os discípulos pedem para Jesus: me ensine a orar, é uma oração muito parecida com a que ele faz no Sermão do Monte, que é a oração do Pai Nosso. As duas basicamente têm os mesmos elementos, e a de Lucas 11 é apenas um pouco menor. Mas nós vimos em Lucas 11 que quando Jesus fala assim, para nós pedirmos ao Pai que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas dívidas, e Jesus fala assim que nós devemos pedir ao Pai que perdoe, porque nós perdoamos aquele que nos deve. No texto que está registrado em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus diz a mesma coisa: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E lá no Sermão do Monte é um pouco mais enfático, porque a oração acaba. E quando a oração acaba, Jesus escolhe explicar um dos elementos. E ele não explica porque chamamos Deus de Pai, ele não explica porque pedimos o reino, ele não explica outra coisa, ele explica o seguinte: eu falei para vocês pedirem para Deus perdoar do jeito que vocês perdoam, porque se vocês não perdoarem, Deus não perdoa vocês.
E ele explica apenas isso, lá no capítulo 6 de Mateus, se você quiser olhar depois lá. Então o perdão é uma coisa que Jesus enfatiza na oração. E Jesus nos cria em nós a consciência e nos leva a entender que nós temos que perdoar. E perdoar sob que padrão? Não é perdoar segundo alguém me perdoou aqui, mas é perdoar como Deus me perdoa. E aí complica, sabe por quê? Porque o padrão de Deus para perdão é o padrão da graça. E graça é escandalosa. Graça é assustadora. A graça é isso. A graça é escandalosa. Nesse texto, Jesus mostra a graça dele. Jesus mostra o tamanho da graça de Deus sobre a vida daquela mulher, mas sobre a vida de cada um de nós. Jesus demonstra que nós somos aceitos não porque somos bons, mas somos aceitos por graça. E que quando olhamos para nós, continuamos nos acusando e reconhecendo que somos falhos e somos pecadores, mas podemos, sendo falhos, chamar Deus de Pai por graça. Não podemos nos achar bons porque Jesus falou, agora Deus é seu Pai. Você fala, agora então eu sou fantástico, eu sou forte, poderoso. Eu sou o príncipe dessa terra, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Começa a usar os textos da Bíblia aí, os textos bíblicos aí fora do seu contexto para falar que somos poderosos. Deus me colocou por cauda e não cabeça, e vai escolhendo um texto bíblico aí para falar, achar que somos bons. Mas não. O padrão de Deus é o padrão da graça. Jesus assusta aqui os seguidores. Jesus assusta aqui a plateia no texto que nós lemos, demonstrando o padrão da graça. E eu quero lembrar com você um pouco a história que nós lemos aqui. Se você olhar no capítulo 7 de João, você vai ver Jesus subindo para uma festa, a festa dos tabernáculos. Tem uma história interessante no capítulo 7, que os irmãos de Jesus querem que ele suba para ser famoso na festa, ele não vai. E depois ele sobe sozinho. E sozinho Jesus demonstra a sua prioridade. Jesus sobe para a festa e vai para o templo ensinar. E várias conversas acontecem, Jesus é procurado, Jesus é questionado, tentam prender Jesus, e em todo tempo Jesus não faz outra coisa. Jesus está no templo ensinando. E ele está ensinando sobre quem ele é, e ele está ensinando sobre quem é o Pai. No final do capítulo 7, depois que tentam prender Jesus e não conseguem prender Jesus, os soldados voltam sem Jesus, dizendo, nós ficamos encantados com a palavra dele, não conseguimos prendê-lo. Então as pessoas vão para casa, e começa o texto que nós lemos, que Jesus, ao invés de ir para casa, ele vai para o monte orar. E no outro dia de manhãzinha, o que Jesus faz? Ele volta a ensinar no templo. E tinha um povo ali ouvindo Jesus no templo. Enquanto Jesus está ensinando, chegam os religiosos. A Bíblia nos diz aqui, que no versículo 3, que escribas e fariseus trazem à presença de Jesus uma mulher. E dizem que essa mulher foi apanhada em adultério, e num adultério flagrante. Foi apanhada, sem dúvida, em adultério. E eles fazem uma pegadinha com Jesus, afinal de contas eles queriam prender Jesus. A pegadinha é o seguinte, a lei de Moisés manda prender, manda matar, apedrejar. E o Senhor o que fala? É uma pegadinha, e o texto diz que eles querem pegar Jesus numa falta. Por que é uma pegadinha? Porque os judeus não podem aplicar pena de morte. Vocês lembram quando Jesus é preso, pegam Jesus e levam para o Sinédrio, mas o Sinédrio não pode mandar matar, então levam para Pilatos, para que o Império Romano mande matar. Acontece que se Jesus aqui fala assim, matem, eles prendem Jesus porque ele infringiu a lei romana. Se ele fala libertem, eles prendem Jesus porque Jesus quebrou a lei dos judeus. Então eles armaram uma pegadinha para fazer o que eles não conseguiram fazer no dia anterior. Não conseguiram prender Jesus, agora eles querem prender Jesus. Ok, essas pessoas estão preocupadas com a legalidade, estão preocupadas com a estrutura, estão preocupadas em resolver um problema oficial da igreja da época lá, que é um problema de ter uma pessoa pregando fora dos padrões do judaísmo da época. Eles estão preocupados com isso. Ninguém está preocupado com a mulher, ninguém está preocupado com a justiça,
Ninguém se pergunta cadê o marido, ou cadê o amante, cadê o homem que estava com ela. Se ela foi pego no adultério flagrante, cadê a outra parte? Ninguém se preocupa. Ninguém se preocupa. Ninguém se preocupa em saber o que aconteceu na vida daquela mulher para que ela fosse conduzida ao adultério. Ninguém se pergunta se ela era desprezada, se ela era rejeitada, se ela estava bem, se ela não estava bem. Ninguém faz pergunta alguma, ninguém quer saber da vida da mulher. Todo mundo quer saber de uma justiça. Só que quando nós falamos de justiça, nós queremos justiça para os outros. E o que acontece aqui é isso: religiosos querem justiça para o outro. Ninguém pensa que quando eu falho, eu não quero justiça, eu quero misericórdia, eu quero graça. Mas eu quero misericórdia para mim, eu quero graça para mim. Para o outro eu quero justiça, para o outro eu não quero perdão. Meus queridos, como nós gostamos de exigir perdão dos outros, exigir justiça dos outros. Hoje de manhã nós falamos que nós só perdoamos quando entendemos que a pessoa merece perdão. A pessoa veio, pediu perdão, se humilhou, ela merece perdão. Só que nós somos perdoados no padrão da graça, e o padrão da graça é que você ganha sem merecer. Você já pensou em qual é a diferença entre graça e misericórdia? Você consegue definir a diferença disso? Bom, nós que somos aí presbiterianos e frequentamos a escola dominical, quando a gente fala de graça, vem uma palavrinha pronta já, né? Favor não merecido. Ok. Pensa o seguinte: pensa que você cometeu um crime. Você entrou aqui na igreja e você roubou o microfone da igreja. Um crime. Levou embora para casa, escondido. O técnico de som foi procurar aí, cadê o microfone? Alguém roubou. Descobrimos quem roubou. Quem roubou o microfone foi o Pedro. Vou falar um nome aleatório para ninguém se acusar aqui. Aí, nós temos em Itapeva uma lei que diz que roubar microfone é pena de morte. Então, o que acontece com o Pedro? Pena de morte. Se nós formos aplicar a justiça, o que temos que fazer com o Pedro? Pena de morte. E se nós formos usar misericórdia, o que nós fazemos com o Pedro? Soltamos. Misericórdia. Misericórdia é você não aplicar o mal que alguém merece. O Pedro merece prisão, merece pena de morte porque ele cometeu crime. Se nós formos misericordiosos, nós não aplicamos o mal e deixamos o Pedro livre. E se nós quisermos utilizar graça, o que fazemos? Bom, para sermos graciosos na vida desse tal Pedro, nós temos que, além de não matá-lo, além de liberá-lo, nós temos que dar a ele várias coisas, vários favores que ele não merece. Então, o Pedro que roubou o microfone, vai continuar com o microfone, vai poder levar o microfone para casa. Além disso, nós vamos levantar uma oferta aqui para dar para o Pedro. Nós vamos ver se tem mais outro microfone, pegar o de auricular aqui e dar junto para ele. E vamos dar mais coisas para ele. Isso é certo? Não, isso não é certo. Afinal de contas, ele roubou. Nós vamos incentivar alguém que fez o mal e fazer para ele favores que ele não merece. Quanto muito misericórdia, porque nós somos bons, né? A graça escandaliza. Se nós aplicarmos graça na nossa vida, nós escandalizaremos. Graça é fazer um bem que a pessoa não merece. E Jesus nos perdoa por graça. Você é salvo de que método? Através do quê? Obras? Não. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Nem isso vem de nós, é dom de Deus. E aí eu e você que somos salvos pela graça, todas as pessoas da história que foram salvas, são salvas pela graça. Embora exista a lei, em toda a história da humanidade, ninguém conseguiu cumprir a lei para ser salvo pela lei. Só Jesus cumpriu a lei. E através do cumprimento dele, ele nos salva por graça. Graça é escandalosa. Graça é dar um monte de coisa boa a quem não merece. Isso é graça. E quando nós falamos isso para nós mesmos, nós não nos assustamos.
Jesus me salvou por graça, oh, glória a Deus. Mas quando nós vemos a graça ser aplicada na vida dos outros, ele fala, não, isso não é certo. E quando Deus exige de mim e de você que nós apliquemos graça na vida dos outros, nós falamos, não, isso não é certo. Imagine que eu vou fazer bondade para quem me faz maldade. Mas será que não é de graça que Jesus está falando quando ele fala, oh, você, meu seguidor, ore pelos que te perseguem. Você, meu seguidor, se alguém te der um tapa, ofereça a outra face. Não é graça que Jesus está usando, e Ele está nos incentivando a usarmos a graça. Mas a graça assusta, nós queremos justiça. Esses homens aqui que querem surpreender Jesus, que querem pegar Jesus numa falha, que usam para isso como ferramenta, como instrumento, a vida de uma mulher, nenhum deles está consciente da graça de Deus. E eles se acham bons, eles se acham bons. Eles se acham tão bons que eles podem acusar o outro. E meu irmão, eu vou dizer para você, a única forma, o único caminho para eu e você acusarmos alguém é se esquecermos quem somos. Porque enquanto lembrarmos quem somos, nós não somos dignos de acusar ninguém, de exigir nada de ninguém. Se nós soubermos quem somos. E vou falar mais, se soubermos a desgraça que somos, a impureza que somos, nós não teremos direito de exigir justiça dos outros. Nós nos entenderemos como pessoas condenáveis, perdoadas, miseráveis, que fazem coisas dignas de Deus por misericórdia, por graça de Deus na vida deles, porque são transformados por Deus através da graça. Mas é muito fácil exigirmos. E o caminho, você conhece o caminho que Jesus resolve, porque as pessoas trazem, Jesus não dá bola para elas, Jesus continua ensinando, as pessoas insistem, e aí, e a mulher, o que você vai fazer com a mulher? Jesus então fala, um dos textos que é mais conhecidos da Bíblia, a cidade toda conhece, todo mundo conhece, pode não saber onde está escrito, mas conhece, quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Jesus então faz aqueles seguidores, aqueles ouvintes, aqueles religiosos, olharem para eles mesmos. E o que o texto nos diz é que a consciência acusa. E através do confronto que Jesus faz nos acusadores, graça de Deus alcança aquela mulher. E aquela mulher então fica no centro, sozinha. Os acusadores se retiram. Os acusadores não conseguem tirar pedras dela. E Jesus olha, embora a multidão esteja ali, Jesus olha para o centro, só está ele e a mulher. E ele pergunta para a mulher, cadê os seus acusadores? Ah, não tem ninguém mais para me acusar, porque o Senhor fez eles olharem para eles mesmos, e eles reconheceram agora que eles não eram dignos de me acusar. Eles não eram justos o suficiente para exigir justiça de mim. Eles eram falhos também, como eu sou falho. O problema é que aquela igreja, como as nossas igrejas, ela põe tamanho no pecado, né? Então, às vezes, a gente acha que o nosso pecado ofende menos que os outros. E nós fazemos isso. Afinal de contas, você já viu nessa igreja aqui alguém ser disciplinado por ser mentiroso? Já ouviu? Eu não vi ainda no Brasil. Alguém ser disciplinado por ser fofoqueiro? Tem aqui, não? Não acontece? A gente acha que tem alguns pecados só que merecem ser exemplarmente punidos, né? Mas nós nos achamos bons porque estamos na média. Uma das noites mais tristes da minha vida, mais triste de arrependimento, de contrição, foi uma noite que eu estava orando e eu cheguei à conclusão de que se eu vivesse num Big Brother, se todo mundo visse o que eu faço, a justiça não tinha direito de me prender. Nada da minha vida fazia com que eu fosse preso. E se a igreja visse tudo que eu faço, a igreja não tinha direito de me excluir. Nada das minhas práticas merecia exclusão. Sabe por que eu fiquei triste? Porque eu descobri que eu estava satisfeito com isso. Que vida medíocre. Satisfeito porque você atingiu o padrão da igreja. Satisfeito porque você atingiu o padrão da sociedade. Mas e se Deus olhar para a minha vida? E Deus sondar os meus pensamentos? E Deus sondar as minhas intenções? Como eu estou longe dos padrões de Deus?
E às vezes nós precisamos tomar esse choque. Eu estou longe dos padrões de Deus, assim como os meus irmãos também estão longe. E eu quero exigir o que deles, para que eu os abrace? Eu quero exigir que eles mudem, para daí eu os abraçar. Eu quero exigir que eles sejam perfeitos, para daí eu me aproximar, para daí eu me relacionar, para daí eu perdoar. Mas Deus não exigiu nada de mim, e me abraçou, e me perdoou, e me fez filho. E quando Jesus me leva a olhar para o padrão de Deus, olhar para a minha consciência, não vale de nada dizer para ele: sou fariseu, sou membro há 30 anos, sou presbítero, sou pastor, sou qualquer coisa. Nada disso vale. Porque sendo membro há 30 anos, sendo pastor, sendo presbítero, eu sou um desgraçado, que só tem conserto se for alcançado pela graça. E deixar de ser desgraçado para ser agraciado. E eu serei agraciado, mas nunca merecedor. Nunca merecedor. Jesus Cristo acusa aquelas pessoas. Jesus Cristo olha para a mulher. E é o primeiro que olha para a mulher dessa história toda, porque ninguém enxergou a mulher. E ele pergunta para a mulher: cadê os seus acusadores? A cena deve ser muito impactante. Porque, segundo a tradição, uma mulher apanhada em adultério, ela é conduzida ao apedrejamento, já nua da cintura para cima, arrastada às vezes pelos cabelos, já machucada. E a única coisa que é certo naquela pessoa é morte. Exposição, humilhação e morte. Agora, no momento da morte, da certeza da morte, tem alguém olhando para ela com vida, com graça. E em nenhum momento Jesus diz que ela é inocente. Não. Ela é merecedora da morte. O que acontece é que Jesus diz para ela: agora você vai conhecer vida. Os seus acusadores não tinham direito de te condenar. Eu tenho, mas eu não te condeno. Os seus acusadores só podiam te oferecer morte. Eu sou o único que podia exigir morte de você, mas eu te ofereço vida. Então vai e transforme, vai e não peque mais, vai e abandone essa prática de morte, vai e viva a vida que você recebeu. Eu e você gostaríamos de dizer assim: ó, ganhei uma segunda chance, agora eu vou aproveitar. O problema é que eu e você sabemos que não adianta segunda chance, terceira chance, 50ª chance, sem a graça de Deus na nossa vida, sem transformação de vida. A única chance que nós temos chama Jesus, e não é nenhuma chance de talvez, se eu me esforçar, dar certo. É Ele que me alcança no momento da morte e me transfere para a graça, e me dá uma coisa chamada vida, me dá uma coisa chamada perdão. E nós vimos hoje de manhã que o perdão de Deus custa muito caro, muito caro. Só que nessa história toda aqui, eu e você sempre vamos tentar nos igualarmos e nos posicionarmos no local de um desses personagens da história. Essa é a nossa tendência. E os personagens aqui não são tantos. Tem o povo que está ouvindo de Jesus, tem o próprio Jesus, tem os religiosos que chegam, e tem a mulher. E se eu e você tentarmos nos posicionar com um deles, vamos pensar um pouco em cada um deles? Será que eu e você podemos assumir o lugar de Jesus na história? Será que podemos? Bom, você vai falar que não, porque afinal de contas Jesus é Jesus. Mas esse lugar de Jesus é um lugar que geralmente as pessoas querem nos colocar, no lugar daquele que pode julgar. E é comum chegar um irmãozinho para mim, para você: você viu o que aconteceu com fulano? O que você diz daquilo? Você viu a foto no Facebook do outro lá? O que você diz daquilo? Que é o que estão fazendo com Jesus. O que é que você diz com aquilo? O que é que você fala disso? O que é que o senhor faz? A gente chama, não chama, exclui, não exclui, e nos põe no lugar de julgador. Meus queridos irmãos, a igreja talvez seja um dos principais lugares da sociedade para nós sermos colocados nessa posição. Eu vou dizer para você, mesmo quando Jesus é colocado nessa posição, Ele não usa essa posição para julgar. Ele usa essa posição para perdoar.
Ele usa essa posição para resgatar. Então, se você pensar nesse personagem Jesus e nesse local da história, eu sugiro que quando alguém tentar colocar você no lugar de julgador, use essa oportunidade para abençoar. Quando alguém chegar para você e falar, você viu a foto do irmão lá? Fala assim, eu vi, me entristeci, orei por ele, e aproveita que você viu, vamos orar por ele junto. Aproveita que você viu, vamos chamar ele para a gente conversar com ele junto. Para dizer que essa exposição que ele está fazendo aí não é bom para ele. Que essa prática não ajuda a vida dele, não ajuda a família dele. Se importe com o seu irmão ao invés de julgar o seu irmão. Use a oportunidade que te derem de julgar para abençoar. É só você lembrar que você é alcançado por graça que você vai fazer isso. Então o lugar de Jesus é um lugar muito perigoso para você tentar ficar como julgador. E se alguém tentar colocar você no lugar de julgador, corra e seja um abençoador. Mas tem o lugar da multidão também. O lugar da multidão talvez seja mais seguro para nós. Afinal, a multidão é aquela que está ouvindo Jesus. E eu vou pedir para você também não querer ficar no lugar da multidão, porque a multidão ela vai para um lado e vai para o outro. Sabe o que aconteceria aqui se Jesus aceitasse apedrejar a mulher? A multidão apedrejaria. E Jesus seria preso pelo Sinédrio, a multidão ia falar que está tudo bem. Se Jesus falasse para não... Jesus seria preso por Roma, né? E se Jesus falasse para apedrejar, preso por Sinédrio. Mas de qualquer forma, Jesus sendo preso, a multidão, está tudo certo. Jesus ficando livre, a multidão, está tudo certo. Afinal de contas, quando Jesus foi preso, teve protesto da multidão? Não. Os discípulos se apresentaram? Não. A multidão vai para um lado, a multidão vai para o outro, a multidão segue Jesus, a multidão abandona Jesus. E eu espero que você não queira assumir esse local, porque se identificar com esse personagem na história é ser um espectador, não é ser um agente, não é ser divulgador, não é ser um proclamador, é ser um espectador. E nós na igreja, para sermos espectadores, para apenas vermos o Evangelho transformando uns e outros não dando bola para ele, é uma perda de tempo. Não seja espectador. Não seja aquele que vai com a multidão para um lado ou para o outro. Esse local também não é bom. Mas já vimos que o lugar de Jesus não dá para nós, que o lugar da multidão não dá para nós, agora tem os religiosos. Pois bem, toda vez que os evangelhos nos contam sobre religiosos, eu acho que aí é um lugar complicado, porque aí é o lugar da igreja, né? A igreja é aquele religioso. A igreja, por natureza, a nossa igreja, é uma igreja que tem muita tradição e que a nossa tendência é nos preocuparmos com as tradições. E às vezes parece que Jesus atrapalha, sabe? Porque Jesus manda a gente passar por cima de algumas coisas para olhar pessoas. E a gente não quer passar por cima, a gente quer manter a nossa agenda. Jesus, a agenda da igreja é essa. A pessoa foi pegar adultério, ela terá que ser apedrejada. Jesus fala, filho, perdoa, tenha graça. Não, Jesus, a Constituição interna da Igreja Presbiteriana do Brasil diz que, e a gente vai ler a Constituição para Jesus. A gente vai querer ler a Bíblia para Jesus. E é muito perigoso, eu e você, nós como igreja, nos apegarmos mais às leis do que à graça de Cristo. Nos apegarmos mais à nossa prática, à nossa forma, aos nossos costumes, do que à prática de Cristo. Então eu já pedi para você não ficar no lugar de Jesus, já pedi para você não ficar no lugar da multidão, também vou pedir para você não ficar no lugar dos religiosos. Acabaram os lugares? Só tem um lugar. O lugar da mulher adúltera. Só sobrou esse. Pois bem, esse é um lugar que eu não quero ficar e que você não quer ficar. Porque imagine se alguém nos leva em público e expõe todas as nossas falhas. Imagine se alguém nos leva em público e põe um telão aonde passa as nossas práticas, aonde passa os nossos pensamentos, as nossas intenções. Já imaginou que pavor? Tem gente que tem sonho, e tem sonho com o Apocalipse e morre de medo porque tem que prestar contas para Deus. Já imaginou se Deus expõe tudo que somos? Nesse lugar eu e você não queremos ficar. Mas hoje eu vim aqui para abraçar você e falar, meu irmão, minha irmã, vamos comigo para o lugar da mulher. Vamos lá. É o único lugar seguro para nós. Se eu e você quisermos ficar no lugar de julgadores, nós erraremos.
Se quisermos ficar no lugar dos religiosos, nós também erraremos. Se quisermos ficar no lugar do povo que é volátil, nós também nos afastaremos de Cristo. Só tem um lugar seguro para mim e para você. É no meio da multidão, no lugar do pecador, no lugar da acusada. E meu querido, é o único lugar aonde é despejada a graça de Deus. Graça de Deus. Embora eu e você não queiramos ficar nesse lugar, você já imaginou o que vai acontecer a hora que essa mulher encontrar alguém pecando? O que essa mulher vai falar? Vai levar para ser apedrejada? Ou vai abraçar a pessoa e vai falar: olha, eu sei que você cedeu à tentação, eu sei que você não resistiu, eu sei que você errou, eu sei da vergonha que você está sofrendo, eu sei do medo de morte que você está passando, mas eu vim te falar que tem salvação, eu vim te falar que existe perdão, eu vim te falar que existe graça, eu vim dividir com você a graça que um dia me alcançou. Essa será a mensagem da mulher. Você já imaginou uma igreja cheia de mulheres que mereciam morrer, mas foram perdoadas? Uma igreja cheia de homens que mereciam morrer, mas foram perdoados? Essa igreja tem que sair abraçando a cidade, abraçando os miseráveis que encontra e falar: vem cá, eu sou igual a você, eu não sou melhor, eu não sou mais santo, eu não sou mais puro, eu não sou mais digno, eu sou miserável, mas eu fui alcançado por graça, e a graça que me alcançou te alcança. Se nós formos uma igreja de pessoas que sabem a miséria que são, pessoas que sabem o quanto precisam, o quanto merecem ser punidos, mas conhecem a graça que os alcançou, nós teremos uma igreja acolhedora, uma igreja transformadora, uma igreja anunciadora das boas novas. E não é anunciadora das boas novas porque anuncia: olha, um dia eu fiz um cursinho lá que me capacitou a ler com você um trecho do Evangelho e te explicar. Não é isso, não. Anunciadora das boas novas que vai sair gritando pela cidade: eu merecia a morte e ganhei vida, venha conhecer essa vida. Eu merecia o desprezo e fui feito filho de Deus, venha conhecer meu Pai, venha conhecer o tamanho da graça que me alcançou. Meus irmãos, eu e você, quando conhecemos o Evangelho, ficamos impactados por essa notícia, por essa graça. Acontece que o tempo passa e a gente acha que é normal. Jesus falou que eu posso chamar Deus de Pai, eu acho normal. Jesus falou que eu posso orar, eu acho normal. Eu tinha que me ajoelhar para orar e achar maluco, gente, maluco. Não é maluco? Você ora, ajoelha sozinho e acredita que Deus está ouvindo você. Isso não é doido, gente do céu? Mas você acha normal, você parou de perceber o milagre que existe aí na oração. Eu parei de perceber isso. E a gente prega, abre a Bíblia e fala: somos salvos pela graça mediante a fé. E acha normal. E esquece da força disso, do impacto disso. Olha os salmos de louvor a Deus. Os salmos gritam: venham todos, vamos louvar a Deus. O Salmo 96 parece que ele não se aguenta falando para você louvar. Ele fala: vamos sair ao encontro dele, vamos correndo, vamos cantar para o Senhor um cântico novo. Por quê? Porque o Senhor fez maravilhas, porque o braço dele nos alcançou, porque ele nos deu vida, porque ele venceu os exércitos que não podíamos vencer, porque ele está conosco. Vamos louvar a Deus, e vamos louvar todos, vamos louvar com tudo que temos. Tem harpa, vamos louvar com harpa. Tem trombeta, vamos louvar com trombeta, vamos louvar com tudo. Leia depois ali do Salmo 95 até o Salmo 99, veja esse desespero por louvar a Deus, porque o Senhor fez maravilhas. E eu e você gritamos mais quando o nosso time joga, do que quando pensamos que Deus nos salvou da miséria, da desgraça do pecado. E queremos que esse Evangelho alcance a cidade. Gente, se ele não está alcançando o meu coração, ele não vai alcançar o meu vizinho, não vai alcançar ninguém da minha casa, e não vai alcançar a cidade. Você acha que é à toa que as pessoas que mais trazem outros à igreja são os novos convertidos? Sabe por que isso? Porque eles estão impactados com a graça, eles têm certeza que eles não mereciam. E eu e você temos a tendência de achar que nós merecemos.
que nós podemos olhar para o pecador e falar, eu acho que esse aí merece isso, aquele lá merece aquilo. Meu irmão, eu e você não temos direito de abrir mão de nenhum dos pequeninos de Deus. De nenhum. Eu e você não temos direito de olhar para Deus e acharmos que Ele é normal e que Ele é o nosso amigão e que a gente se relaciona com Ele porque nós temos autoridade, direito a isso. Não. Nós começamos esse tempo aqui olhando um texto de Isaías 6, e o nosso irmão Alex nos lembrou muito bem que os anjos olham para Deus. Os anjos estão na presença de Deus, mas eles não têm coragem de encarar o Senhor. Eles cobrem o rosto, eles cobrem o corpo. E a língua hebraica, ela tem essa necessidade de dobrar as coisas para falar que é bom. Só que os anjos não dobram, eles triplicam. E uma coisa mais curiosa naquele texto é que eles não falam com Deus. Eles não falam para Deus, Deus, o Senhor é santo. Não. Eles não se acham no direito de falar com Deus. Eles falam um para os outros. Agora imagine os anjos curvados diante de Deus, um olhando para o outro e falando, você viu como Ele é santo? Você viu como Ele é santo? Olha como Ele é santo. Não dá para olhar para Ele, não dá para encará-lo, não dá para ficar na presença dEle. Como vimos muito bem aqui, anjos, seres santos, seres limpos, não olham para Deus, não falam com Deus, impactados, atemorizados com a presença de Deus. O que Isaías sente quando vê a presença de Deus? Ele sai cantando lá que na presença do Senhor ele vai pular, gritar, dançar, é isso? Ai, ai, ai de mim, eu vou morrer. Porque não é normal um ser indigno como eu ficar na presença de Deus. E meus irmãos, nós nos esquecemos disso. E quando nos esquecemos disso, nos esquecemos que Deus devia nos fulminar. E nós nos achamos dignos da presença de Deus. Nós devemos gritar um pouco mais de ai quando olhamos para Deus. Reconhecer a nossa insignificância. Reconhecer a nossa incapacidade. E então celebrarmos, festejarmos, cantarmos a graça que nos alcança. A misericórdia que nos alcança. A graça que nos faz filhos e filhas. Eu tenho certeza, se lá na nossa igreja em Porto Feliz, se aqui em Itapeva, na igreja presbiteriana Filadélfia, nós formos pessoas que lembramos da miséria que somos, nós formos pessoas que nos identificamos com essa mulher e falar, eu mereci a morte e ganhei vida, nós vamos sair gritando para os nossos vizinhos, eu ganhei vida. Nós vamos anunciar para a nossa família, eu ganhei vida. E nada nessa terra vai valer mais do que a vida que ganhamos. Nada. O dia que eu e você deixarmos de achar normal o relacionamento com Deus e nos encantarmos com a preciosidade disso, vermos como é fantástico, e é fantástica a notícia da salvação, e é fantástico poder falar com esse Deus, certamente nós seremos anunciadores desse Evangelho. Certamente nós teremos mais pessoas adorando a Deus conosco, porque estaremos anunciando que nós somos salvos pela graça e não merecíamos. A minha oração para as nossas vidas hoje é que Deus nos ajude a nos vermos como pecadores perdoados, e que assim deixemos de exigir dos outros perfeição, santidade, pureza, que possamos nós nos dedicarmos sim à santidade, à pureza e à perfeição, que só Deus pode operar em nós através da graça dele. Que isso seja um assunto para nós trabalharmos a nossa vida e não para cobrarmos da dos outros. E quando pessoas falharem conosco, que nós possamos abraçá-las, encaminhá-las para quem nos deu graça e compartilharmos a graça que nos alcançou. A graça que vai muito além de misericórdia, lembre disso. É bênção que você não merece. Que Jesus Cristo, que me alcançou com graça e que te alcance com graça, que Ele nos use para alcançarmos pessoas, Itapeva afora, Brasil afora, com a graça de Deus. Não se deixe mais achar que essa graça é corriqueira, que esse relacionamento é normal. Louve a Deus todo dia pela preciosidade do relacionamento com Ele, pela preciosidade da graça, graça que te alcança, que te transforma. Que Deus nos ajude a lembrar disso em nome de Jesus. Amém.